Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Com a bênção e a graça de nosso Deus e Pai, iniciamos mais este dia. E hoje, continuando a série de vídeos sobre o que fazer, hoje falaremos sobre o que fazer quando somos traídos. Meu Deus do céu, a traição de fato provoca uma dor muito grande na nossa alma, não é? E não é somente a traição da esposa para com o marido ou do marido para com a esposa. Também existe a traição entre irmãos, a traição entre sócios, a traição entre irmãos de fé, não é? Irmãos de sangue e irmãos de fé. Existe aquela traição entre amigos, aquela traição onde você combinou algo e a pessoa então ela, no fim das contas, não cumpre com o que ela combinou e, pelo contrário, né, te trai, te prejudicando. Como lidar com essas situações? Como um crente no Senhor Jesus lida com uma situação de traição? E é sobre isso que falaremos já já. Porém, antes da gente iniciar esse assunto, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. Muito bem, olha só, o que fazer quando somos traídos, quando há uma traição? Primeiro, vamos dividir isso aqui em duas partes. Você que está me ouvindo, você é uma pessoa que traiu ou você é uma pessoa que foi traída? De repente você pode ter feito até as duas coisas, né? Mas vamos supor que você é a pessoa que traiu. Você é uma pessoa que traiu alguém. Traiu o seu marido ou a sua esposa, traiu o seu noivo ou a sua noiva, o seu namorado ou a sua namorada, traiu com outra pessoa, você cometeu adultério, né? Ou você traiu no sentido de cometer um ato sexual com outra pessoa, né? Enfim, você é a pessoa que traiu e você está se sentindo mal por isso. Se você for um crente, isso vai te corroer por dentro, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Mesmo que você diga que, pastor, eu traí porque eu fui traído, então eu paguei com a mesma moeda, eu dei o troco com a mesma moeda, né? Mas mesmo assim, a pessoa que trai, ela ainda que possa tentar parecer bem, não fica bem, não fica 100% bem. Então, se você é a pessoa que traiu, ou seja lá no sentido amoroso, seja no sentido traiu o seu sócio, traiu os seus irmãos de sangue, não é? Você combinou algo com eles e na última hora você pegou a maior parte da herança, não é? Você, enfim, traiu e você está arrependido. O que você pode fazer? Bom, se você é a pessoa que traiu, olha o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 55, versículo 7. Diz assim, ó: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meu amigo, isso aqui é quase um poema, né, de amor de Deus para com a gente, porque muitas vezes nós falhamos e a traição é um pecado, né? Então ele fala assim, ó: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Quer dizer, não basta você reconhecer que errou, tem que abandonar o erro, consertar aquilo que está errado, entendeu? No Novo Testamento, o apóstolo João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, Deus garante o perdão para aquela pessoa que pecou em algum ponto. No tema de hoje, que traiu. Então, se você confessar ao Pai o teu pecado, você será perdoado. No livro de Provérbios, no capítulo 28,
a referência bíblica aí, ó. Está escrito assim, ó: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Porém, aquele que as confessa e abandona, quer dizer, aquele que confessa o seu pecado, o seu erro, e abandona esse erro, alcança misericórdia. Então, se você é uma pessoa que traiu, mas você se arrependeu, né, e quer voltar para a presença de Deus, Deus te perdoa, mas é uma luta, porque quando você quer se acertar com Deus, muitas vezes vem a condenação, né? O diabo, aliás, ele faz questão de fazer você se lembrar a todo momento da sua traição, do erro que você cometeu, para te deixar para baixo, para te deixar sob condenação. Mas lembre-se que quando você confessa o teu pecado, de coração, realmente arrependido, e muda a atitude, conserta e passa a fazer o que é reto, você alcança a misericórdia do Senhor. Quer dizer, não há mais condenação para aquele que pede perdão a Deus, porque, relembrando que o versículo que eu disse agora há pouco, da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, Deus, ele não só perdoa, mas ele purifica. Quer dizer, quando você pede perdão a Deus, né, e com a decisão de abandonar aquele pecado, o teu pecado ele é eliminado. É como se nunca tivesse existido. Você fica novio em folha diante de Deus. Ainda que a memória te faça lembrar. E olha, da memória não vai sair mesmo, viu? Da memória não pode, aliás, nem pode sair. Por quê? Porque você tem que aprender com a lição, né? Aprender com o erro. Você tem que tirar a lição daquilo que aconteceu para não errar de novo, né? A gente aprende na escola, né? Na aula de história, que aquele que não conhece o seu passado, aquele que não conhece a sua história, está condenado a repeti-la. Ou é possível que a mesma história se repita. Então, os erros que você cometeu não vão sair da sua mente para que você não se esqueça que você sofreu por causa do erro, né? Então, você se lembrando do erro, você tira a lição e não vai errar de novo, tá bom? Então é isso daí. Se você traiu alguém, não é? E está arrependido, então confessa para a pessoa, inclusive. Para a pessoa. De repente, né? Você tem que chegar e abrir o jogo, né? Olha, eu errei, me perdoa, eu fui fraco, sei lá. E você fala o que você quiser falar, né? Ai, pastor, mas vai dar problema. Ah, pastor, mas eu não tenho coragem. Você vai dizer, ah, pastor, mas eu tenho vergonha de falar o que eu fiz. Olha, é o preço a pagar. É o preço a pagar, tá certo? Eu sei que tem casos e casos, tá? Situações e situações, mas todo o pecado, todo o erro, ele traz consigo uma consequência, né? E se tiver que passar vergonha, vai passar, fazer o quê, né? Mas pelo menos depois que passou a vergonha, né? Vamos dizer assim, você fica em paz. Então tem que confessar, né? Às vezes você fala assim, ah, mas eu tenho até vergonha só de falar nas coisas que eu fiz. Então eu sempre digo, né? Não teve vergonha de fazer, né? De fazer não teve vergonha nenhuma, né? Então agora, filho ou filha, calça a cara, confessa o teu pecado, né? A Deus, peça perdão e muda de vida. Agora, para você que foi traído, que essa é, acho que é a parte mais difícil, né? Porque a esposa que é traída pelo marido, ou o marido que é traído pela esposa, né? Aquela pessoa cujo cônjuge comete adultério, é horrível, né? Deve ser como uma faca, uma espada que atravessa o nosso peito, né? Enfia aqui e sai do lado de lá, sai pelas costas, né? E rasga. Deve ser doloroso passar por isso. Eu sei que não é fácil, porém, infelizmente, nessa terra a gente está sujeito a passar por certas situações, né? Mas aí a gente tem que fazer o que a Bíblia diz. Por exemplo, primeira coisa, se você é a pessoa que foi traída, primeira coisa, acalma, não vai explodir. Eu sei que não é fácil, tá? Mas você tem que entender que você precisa ser uma pessoa sábia. Primeiro, vai analisar a situação, né, para ver se realmente foi uma traição. Segundo, não saia por aí falando da traição que você sofreu. Aguarda um pouco, esfria a cabeça,
Eu não consigo, pastor, eu não consigo. Se eu ficar sabendo que eu fui traído, eu mato um, vamos dizer, a pessoa fala, né? Não vai fazer essa burrice, né? Pelo amor de Deus, não é assim que funciona, né? Então, tem que aguardar, abaixar a poeira, não é? Orar a Deus. Você consegue se acalmar orando a Deus. Deus não é injusto, não é. Aliás, quando você fica sabendo da traição, muitas vezes, né? Muitas vezes você fica sabendo da traição. Foi Deus que não deixou escondido. Por isso que a Bíblia diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Então, tudo vai se revelar, mas esfria a cabeça, calma, guarda as informações que você tem, busca a direção de Deus para ver que decisão que você vai tomar. Segunda coisa, você tem que fazer aquilo que Provérbios, capítulo de número 4, diz. Provérbios, capítulo 4, ele fala a respeito de você guardar o seu coração. O que significa guardar o coração? É não deixar mágoa entrar, não deixar ressentimento ficar, não deixar nada de ira ficar no seu coração. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, o que é o coração no caso? É o teu espírito, o teu eu lá dentro, o homem interior do coração, como diz a Bíblia, né? Então, você não pode deixar o seu interior se contaminar, porque é dali que procedem as fontes da vida. Veja, é do teu interior que vem tudo de bom de Deus para você. A tua saúde começa no interior, a tua paz começa no interior, a tua boa direção para viver esta vida com sabedoria, tudo vem do coração. Só que quando você deixa o seu coração se contaminar devido a uma traição que alguém fez, cometeu contra você, esse fluxo de coisas boas que vem do nosso coração é cortado, né? É cortado. Aí você para de ter direção, você faz besteira, né? Você não fica sem sabedoria, você pode fazer uma loucura até, cometer uma loucura mesmo, de prejudicar você pelo resto da vida, né? Até a tua saúde piora, porque você fica nervoso, irritado, ansioso, né? Isso começa a afetar a tua saúde física, né? Então guarda o teu coração, se preserva, por mais horrorosa que tenha sido a traição, dá um momento para você buscar Deus e pedir direção para Deus antes de tomar qualquer decisão, tá bom? Tem situações onde uma pessoa é traída, tem várias situações, né? Mas olha só, se você foi traído, no sentido de ter sido traído no sentido emocional, sentimental, sexual, né? Você sofreu um adultério, estando casado, né? Ou então a pessoa com quem você namora te traiu com outra pessoa, ou com a pessoa com a qual você está noivo ou noiva te traiu, você tem duas opções. Ou você pode ficar com a pessoa, ou você pode se separar da pessoa. A Bíblia dá esse direito, tá? Porque tem situações onde é impossível conviver com uma pessoa que adulterou. Impossível por quê? Porque não vai perdoar? Não, perdoar vai, né? Só não vai conseguir conviver junto mais porque perdeu a confiança, né? Perdeu a confiança. E aí, qualquer coisinha que a pessoa que traiu faz, depois que foi perdoada, né? A outra pessoa não consegue acreditar que é verdade. Então, tem essa opção, né? Mas também tem a opção de perdoar. Só que se você resolver perdoar, e vai ter que perdoar, como crente, você tem que perdoar. Ficando com a pessoa, não, tá? Isso é líquido e certo. Mas se você decidir ficar com a pessoa, além de perdoá-la, você vai ter que parar de jogar o passado na cara da pessoa, tá? Porque tem gente que sofre uma traição e diz que perdoa a pessoa que traiu, mas passa o resto da vida jogando na cara da pessoa aquela traição. Pô, isso aí é um inferno, pô. Isso aí traz problema, né? Então, se for para ficar assim, melhor não ficar. Com todo o respeito, né, que eu tenho a você que me ouve agora, né? E cada um decide o que faz, é claro. Mas eu já vi muita gente, fazer realmente besteira, porque fica junto, mas não consegue esquecer o passado, no sentido de toda hora falando, toda hora jogando na cara, toda hora acusando, aí vira um infernão. Então é melhor cada um ir para um canto, tá? Mas se você é aquela pessoa que foi traída, independentemente
se você ficar com outra pessoa ou não, né? Você vai ter que perdoá-la e você vai ter que fazer aquilo que o Senhor Jesus diz lá em Lucas no capítulo 6, onde o Senhor Jesus diz assim, olha, vou ler para você. Lucas capítulo 6, versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, que você precisa orar até pelos teus inimigos, né? E quanto mais por aquele que te traiu, sim, uma traição muito dolorosa, mas aquele que te traiu não é aquele que deseja a tua morte, não é aquele que deseja o teu mal. Não, a pessoa só traiu. Errou, sim, e não tem justificativa, não tem, tá? Mas errou, né? Então, mesmo que você fique com a pessoa ou que você decida largar da pessoa, não importa. Você precisa sempre desejar o melhor para ela, orar para Deus abençoá-la, tá bom? Não fique querendo vingança, porque essa é a vontade de Deus. Você, como crente, tem que fazer isso, até porque é isso que mostra que você realmente perdoou uma pessoa. Se você diz que perdoou uma pessoa que te traiu, mas você vive falando mal dela, vive criticando ela e vive até desejando mal para ela, e quando você fica sabendo que algo de ruim aconteceu com ela, você até fica com aquele rostinho de satisfação, você não perdoou, tá? Se você realmente perdoou, você vai desejar o melhor para a pessoa. Perdoar não significa que tem que ficar com a pessoa, tá? Não. Perdoar significa não desejar nada de mal, só desejar o bem mesmo, né? Mas em casos onde não há como conviver juntos, Deus abençoe, vamos orar por você, mas segue a sua vida, eu sigo a minha e acabou. E é assim que tem que fazer. E se decidir ficar junto, né, tem que ficar junto na paz mesmo, tá bom? Você vai perguntar, pastor, mas a pessoa que trai, será que ela não vai trair de novo? Então, é um risco, né? Eu conheço muita gente que passou por situações assim e a maioria, infelizmente, não para de trair. Infelizmente. Vive, continua, parece que é um vício, parece que é um vírus que entra é um demônio, na verdade, né, que entra na vida da pessoa ali, né? E a pessoa fica naquela situação de promiscuidade sexual medonho, vergonhoso, né? E conheço pessoas, minoria, que passaram por situações assim, mas realmente se arrependeram e nunca mais traíram a sua esposa, marido, ou o sócio, ou os irmãos, nunca mais. A pessoa cometeu um erro, pagou caro pelo erro, se arrependeu mesmo, viu quanto de prejuízo causou para si e para os outros e se arrependeu. Então, sim, tem aquelas pessoas que realmente se arrependem, mas é por isso que eu disse para você que você precisa buscar Deus, a direção do Espírito Santo, porque a resposta final é Ele que vai dar, não é? Não é o conselho do pastor, o conselho de um amigo, de amiga, de pai, de mãe. Não, o conselho final é do Espírito Santo. É Ele que sabe das coisas. E se você buscar a ajuda dele em oração, Ele vai dizer para você, permaneça, dá uma chance para a pessoa, ou então Ele vai dizer, aqui não tem mais o que fazer, né? Encerra essa situação, fecha esse livro, abre outro, vamos dizer assim, né? Ou então vira essa página, começa uma nova. Quer dizer, mas tudo é direção do Espírito Santo. Só para finalizar, antes da oração, lembre-se que Deus, de certo modo, ele foi traído por Adão, né? Deus confiou em Adão e entregou toda a obra das suas mãos para Adão. E Adão traiu a confiança de Deus, né? Deus sabia, lógico, mas Adão cometeu o crime de alta traição. Adão cometeu o erro, ele comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, tendo a mente mais privilegiada que qualquer ser humano já teve. Ele cometeu aquele pecado à luz do pleno conhecimento. Adão não foi enganado. O apóstolo Paulo fala isso. A Eva foi, Adão não. Por que ele cometeu o pecado? Não se sabe. Só no céu que a gente vai ter a resposta. Aqui não. Mas mesmo tendo sido traído por Adão, Deus ainda o amou tanto que procurou um meio de salvar a raça humana. Logo depois que Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com folhas de figueira. Olha que pobreza, né? Mas Deus mesmo, ele acabou matando alguns animais, talvez uns cordeiros, né?
da pele daqueles animais fazer uma vestimenta decente para Adão e Eva. E ele mesmo fez e cobriu Adão e Eva. Isso significa o quê? Perdão, uma segunda chance. Não ia ser mais como era antes, mas Deus estava mostrando por esse ato que um dia ele os resgataria através do sangue de Cristo, né? E uma outra situação bíblica que eu posso citar para você com relação à traição é a pior de todas, aquela que o Senhor Jesus sofreu. Judas traiu Jesus com um beijo, né? Com um beijo. Muitas vezes, né, a pessoa vem, mas é com mulher, né? A pessoa vem, beija você, 2 beijinhos aqui, tá aquela coisa, e tá te traindo, né? Então, o beijo não significa nada, né? Tem religiões que praticam o ósculo santo. O que é ósculo santo? É um modo como muitas igrejas no Novo Testamento saudavam uns aos outros, beijando, né? É um costume, tá? Não é doutrina bíblica, não é que tem que ser assim hoje, tá? Mas não é porque dá um beijinho que chama ósculo santo que realmente é santo, porque tem muita gente que beija que nem Judas, né? Traindo. Então, Jesus, mesmo tendo sido traído, chamou Judas de amigo, para você ver o coração amoroso e pronto em perdoar que estava em Cristo Jesus, tá bom? Então, se Jesus foi capaz de perdoar, você pode perdoar. Agora, se vai conviver com a pessoa ou não, aí é uma decisão que só você pode tomar, e isso é na direção do Espírito Santo. Se você o buscar em oração, sinceramente, ele vai falar ao seu coração. Tá bem? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Quer pegar um copo com água para a gente falar com o Pai? Então vai lá pegar e a gente vai fazer a oração da fé. Se você tiver algo contra alguém, peça perdão, né? Libere o perdão. Se você é a pessoa que traiu e está arrependido, peça perdão, faz um voto com Deus, um voto de atitude, né? Dizendo para o Senhor, Senhor, eu faço o voto de nunca mais cometer esse erro que eu cometi em hipótese nenhuma. Posso até morrer, né? Na tentação de fazer, mas morro servindo ao Senhor, mas não cometendo traição nunca mais na minha vida. Tá certo? Vamos falar com o Pai? Oremos. Pai Celestial, Pai bendito, Pai Santo, Pai amado, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos concede de ouvir a Tua Palavra e podermos saber da Tua misericórdia para conosco. Pai, essa pessoa que cometeu traição, mas está arrependida e te pede perdão, Senhor, eu te peço perdoa. Essa pessoa que traiu o marido, esse homem que traiu a sua esposa, esse sócio que traiu o sócio, esse irmão de sangue que traiu o seu irmão de sangue, esse irmão de igreja que traiu o seu irmão de igreja, esse vizinho que tinha tanta amizade com o outro vizinho, mas que traiu também, esse colega de trabalho, Pai, que para subir de cargo traiu o seu colega de serviço. Pai, perdoa se essas pessoas te pedem sinceramente o perdão. E essa pessoa que foi traída, Pai, que está ferida, eu peço ao Senhor que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, derrame o bálsamo do conforto, Pai, para restaurar essa pessoa, procurar essa ferida. Essa pessoa que até fez terapia, Pai, procurou até psicólogos e não teve um efeito 100%. Então ela recorre a Ti agora, Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito, penetre no mais profundo do coração dessa pessoa, cure essa ferida, Pai, e faça essa pessoa entender que, embora ela tenha sido traída por alguém, o Senhor jamais a trairá e estará sempre com essa pessoa ajudando ela. Portanto, Pai, abençoa essas vidas que passaram ou que estão passando por essa situação. Alivia o sofrimento, Pai, e recebe essa pessoa arrependida de volta. Da minha parte também, Pai, eu peço a Ti por essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, Pai, nos ossos, no sangue, com o fígado enfermo, essa mulher, Pai, que precisa engravidar, que deseja tanto engravidar, está numa idade boa para engravidar, mas tem alguma coisa amarrando, pois em nome do Senhor Jesus, que essa maldição seja quebrada agora. E eu abençoo essa mulher que ora comigo, dizendo, seja grávida com o teu marido, engravide em nome de Jesus, sejam fecundos e multipliquem. Em nome de Jesus, eu os abençoo assim, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Te peço também, Pai, abre uma porta de trabalho para essa pessoa, para esse jovem, e tudo isso seja para a Tua honra e Tua glória. Pai, finalizando esta oração, eu te peço,
abençoa esse copo com água e coloca nesta água a unção do teu Santo Espírito para que, ao beber ou utilizar desta água, essa pessoa também receba o resultado e veja quão misericordioso o Senhor é. Pai, decreta essa água abençoada pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, terminamos a oração. Agora você beba da água se você colocou. E se não colocou, não tem problema algum, fica na sua fé, tudo bem? Medita nessa palavra, tá? E haja sempre no amor de Deus. E por pior que seja a situação pela qual você tenha passado, nessa questão de traição, pensa sempre nisso, tá? Deus tem o melhor para você. E Deus nunca desamparou você, pode ter certeza, tá? As pessoas podem fazer o mal contra a gente, mas Deus jamais. Então se apegue com Ele, tá? Porque Ele sabe como guiar a sua vida passo a passo, inclusive nessa situação de traição, para fazer você se sair bem no final e ficar muito abençoado, tá bem? Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.